tarde, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like. Antes de passar uma notícia sobre o Tratado de Paz, eu queria passar algumas outras. Você que não conhece o canal, esse canal a gente vai falar sempre notícias que se referem à vinda de Cristo, do Mashiach, do Yeshua, do Yahshua, dependendo de como você crê. Então, a gente sempre está colocando notícias que estão ligadas ao Apocalipse. Esse canal, da verdade, é sobre Apocalipse. Esse aí que está na tela de vocês é o Tom Cotton. Ele é do Partido Republicano, ele é senador e líder do partido do Donald Trump. Ele, juntamente com alguns conselheiros do Pentágono e também juntamente com parlamentares na Casa Branca, estão pressionando o Donald Trump a tomar uma medida mais rígida, colocando o exército americano contra o Irã. Ele deu várias entrevistas lá nos Estados Unidos dizendo que o Irã está pedindo isso, né? Que aquela questão dos petroleiros que eles bombardearam é o suficiente. Que todas as mídias, todos os serviços de inteligência de outros países, como o Reino Unido, também Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, apontam que foi mesmo o Irã. Então são provas contundentes que foi ele mesmo que atacou e que não tem como mais não ter a guerra contra o Irã. Eles estão pedindo isso e tem que ter. E o fato também que impressiona eles é que um dos barcos que já foi identificado como sendo do Japão foi justamente no momento que o primeiro-ministro das relações do Japão estava visitando o Irã. O cara lá representando o Japão no Irã e eles destruindo o barco dele, petroleiros. Então eles estão pressionando que não tem mais como, juntamente com o Pentágono, de deixar o Irã fazer o que está fazendo. Esse que está aparecendo aí é o Iago Carmo. Ele é o presidente e fundador do Instituto de Mídia do Oriente Médio e foi um agente do Instituto de Inteligência de Israel. E ele é super assim, conceituado na região como questão de guerra. Ele é especialista. Saiu no Gil Communication lá em Israel e também nos Estados Unidos, ele falando sobre o que ele acha que tem que ser feito. Ele falou que o Irã não tem mais como conversa. Ele fez aqueles ataques aos petroleiros para fazer com que os Estados Unidos aderem um tratado que esteja sobre os termos iranianos e não de acordo com os Estados Unidos. Então e a partir desse momento eles não querem mais conversa e não tem mais diálogo. Ele é especialista em questões de terrorista, guerra, e ele declarou isso, e agora ele está trabalhando também como um agente para os Estados Unidos, então ele já declarou que não tem jeito. Outra notícia que eu queria colocar para vocês, que saiu lá na Europa, que a Alemanha, sabe que a Alemanha a economia está estagnada, saiu no CNBC. A Alemanha hoje responde a 30% de toda a parte econômica do grupo europeu ali, da União Europeia. E a Angela Merkel teve uma reunião com vários empresários e eles expuseram que a situação da economia está quase na falência. E por que eu estou colocando essa notícia? Porque o euro pode cair. Se a Alemanha cair, ela leva um pouco de alguns países e deixa o bloco numa situação muito desfavorável, porque o euro cai. Se a Europa tem esse problema econômico, reflete no mundo inteiro. Então, e outra coisa que eu queria falar também, porque o ministro das Relações do Irã foi pedir ajuda ao ministro das Relações Exteriores da Alemanha, falando que os Estados Unidos estão ameaçando eles sem causa, que eles
que estão produzindo urânio pacificamente e que os Estados Unidos estão criando um motivo para atacá-los. O que eu estou querendo dizer é que eles estão pedindo ajuda para um país que está descendo a ladeira abaixo e que pode deixar o euro desvalorizado e a situação ali do bloco instável. Agora vamos para a notícia do Tratado de Paz. Sobre o Tratado de Paz, saiu hoje pelo representante do Jared, Jason Black, que infelizmente o tratado será ter que passar para mês de novembro por causa da questão política em Israel. Para todo mundo que segue o canal sabe que as eleições vai ser em setembro, mas o primeiro-ministro de Israel pode ser condenado em outubro. E assim, como é que eles vão fazer o tratado de paz, sendo que não tem um primeiro-ministro? O primeiro-ministro, neste momento, ele é impedido de tomar qualquer tipo de medida importante no país, porque ele está num processo de transição de um governo para outro. É possível que ele não reeleja e é possível que reeleja e seja preso. É possível que seja reeleito e tenha que acontecer outras eleições de novo. Para quem não sabe, saiu no Jornal de Israel, no Breaking News Israel, que a esposa dele foi condenada. Só que lá em Israel funciona assim: você é acusado de uma coisa, e aí se você reassumir que você é culpado, você paga uma taxa diferente de se você for condenado. Então ela assumiu que ela fez, que ela pegou o dinheiro para fazer uma reforma na casa deles, que não podia ter pegado, e aí ela vai pagar 30 mil cheques lá para... é uma indenização, então ela se colocou como condenada. Então é muito provável que o primeiro-ministro também seja condenado. Então o Jared, através deste porta-voz, falou que infelizmente o Tratado de Paz vai ter que ser cancelado e vai para novembro. A boa notícia é uma das estratégias de Donald Trump. O que acontece? A Cisjordânia, os palestinos falam que é da Palestina. Israel tem assentamentos ali na Cisjordânia também. O que Donald Trump falou? Ou vocês aceitam um acordo de paz, ou nós vamos anunciar, assim como fizemos com as colinas de Golã, que a Cisjordânia pertence a Israel. Ou seja, ou vocês aceitam, ou vocês vão acabar cada dia perdendo mais. Então eles perderam a colina de Golã, vão perder ali a Cisjordânia, que seria talvez um dos planos do acordo de formar uma Palestina, porque ali tem assentamentos de Israel, mas não é considerado de Israel ainda. E Donald Trump falou que vai reconhecer a Cisjordânia como sendo de Israel. Então será mais uma parte anexada ali, que não, aliás, não será anexada, fará parte do Estado de Israel. Então eles vão perder mais território. É uma pressão, e eles falam que novembro não foi falado a data, porque não se sabe o que vai acontecer nessas eleições de Israel. Israel é um país que a gente pode esperar tudo. Não se sabe. Então foi adiado sim para novembro, mas com essa notícia boa, ao meu ver, que se a Cisjordânia ou eles aceitam e formam um país deles, ou eles vão ficar sem nada e o território de Israel vai aumentar. Então é isso. Tá ficando chato essa novela, Tratado de Paz tá ficando, mas uma das coisas que me chama a atenção é que eles não fazem e nem permitem que outros façam, porque essa novela começou no ano passado. Eu não vi nenhum líder político até agora, no mundo inteiro, porque tem vários canais apontando vários anticristos, que tomou esse tratado no peito e falou: já que vocês não conseguem fazer, já que vocês não fizeram nas datas que vocês falaram, então eu vou fazer agora, vou apresentar. Eu não estou vendo isso, essa declaração de nenhum
líder político ou religioso no mundo inteiro. Eu vi sim o Emmanuel Macron prometendo, antes daquela crise da França, que se os Estados Unidos não fizessem, ele faria. E depois teve a crise e não fez nada, e não faz nada, e continua não fazendo, e nem se declara mais, nem tem feito declarações nenhuma sobre o acordo. Se ele é tanto, como muitos esperam ser, o filho da perdição, porque anticristo não, eu acredito que não tem ninguém, porque o Espírito não entrou no corpo de ninguém, ele só vai entrar segundo a Bíblia e não a mim, quando a pessoa sofrer a ferida mortal, ali entra o Espírito, assim como fez com Moisés, quando Deus mata ele ali no monte, quem vem ali? Lúcifer querendo entrar. Aqui que ele queria o corpo para entrar. Então, o espírito do anticristo não tem como entrar numa pessoa viva, tá, meus amores, que não conhece a palavra de Deus. Os seus anticristos não existe ainda. Quando alguém morrer e do nada ressuscitar, ou não morrer de uma ferida mortal, aí eu te falo que esse é o espírito do anticristo mesmo. Porque nem Jesus, crucificado no mesmo dia, ressuscitou no mesmo dia. Tá, queridos meus amores? Ele vai imitar Jesus. Acho que depois de 3 dias ele ressuscita. Então não existe anticristo ainda. Existe um espírito e existe uma pessoa escolhida para entrar. Acredito que o Emmanuel Macron não é por mais esse motivo. Porque o acordo não sai. E ele não toma posição nenhuma de falar assim, então pode deixar que eu faço. Não tem esse líder político, religioso que tem tomado essa postura diante da sociedade, do mundo, não tem. Pelo contrário, a Europa está indo de mal a pior, porque se o Reino Unido sai, ferrou para eles. A Alemanha está caindo. 30% de toda a economia do bloco vem dela. O Irã só enche o saco. E agora então está querendo briga com o mundo inteiro. O mundo está uma bagunça. É a hora daquele que se diz filho da perdição, porque é assim que a gente tem que chamar, neste momento, não manifestou nada. Até então, o único que tem manifestado alguma coisa de tentativa de trazer um acordo de paz, de melhorar, de resolver o problema no mundo, tem vindo dos Estados Unidos. Se é ele, quem sou eu para afirmar? Como eu disse, ninguém morreu ainda para o espírito do anticristo entrar nele. Porque não tem como o espírito do anticristo entrar numa pessoa viva. Então pode ser qualquer um, mas eu ainda vou apostar minhas fichas no Jared, porque é o único que está tentando resolver o problema. Que está dando a cara a tapa. E ele tem uma coisa que o anticristo tem, inteligência. Ele não vai apresentar um tratado sem ser aceito por todos. Então essa é a minha opinião. Se você quiser, deixe sua opinião. Fique com Deus. Deus abençoe vocês.